Matheus Rafá, sou professor aqui no cursinho Tá Careca de Saber e eu vou ministrar para vocês a disciplina de Direito Constitucional. O primeiro tema da nossa disciplina, ele vai tratar de princípios fundamentais do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal, como vocês já devem ter visto na apostila de vocês e tirado algumas conclusões, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos e mostrar como isso vai efetivamente cair na sua prova. Eu vou dividir as aulas em blocos de 10 a 15 minutos, a fim de que nossos estudos não sejam tão cansativos. E ao final do conteúdo, eu vou fazer uma videoaula apenas respondendo as questões da apostila com vocês. Isso para que fique claro como há uma repetição de temas nesse sentido, porque raramente se pergunta o que significa soberania, mas sim qual a classe, qual a natureza jurídica da soberania. Mas claro que a gente vai fazer uma análise detalhada e eu vou mostrar para vocês na prática como que efetivamente vai cair na prova de vocês. Então sejam bem-vindos ao tema Fundamentos. Quando eu falo fundamentos, pessoal, uma noção básica para vocês é aquilo que estrutura o Estado. Então, vejam só, quais os fundamentos adotados pelo Brasil para se estruturar? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Basicamente, o que você tem que guardar é quais são os 5 fundamentos. É isso que vai cair na sua prova. Então, eu coloquei aqui que esses fundamentos eles representam o nosso primeiro mnemônico, Soci Diva Plu. Eu particularmente gosto muito de memorizar com mnemônicos, mas tem gente que prefere memorizar na raça, né? Acontece que no dia da prova pode ser que você não esteja tão tranquilo quanto você está agora, estudando aí na sua casa. Pode ser que no dia da prova você esteja muito nervoso, não lembre nem do seu nome. E é por isso que eu trago para vocês um mnemônico que é para facilitar justamente essa memorização. Então vamos lá. O que é Soci Diva Plu? So de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, va de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui tem uma pegadinha de prova que eu vou dividir com vocês quando a gente for analisar mais adiante os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A livre iniciativa por si só, ela não é um fundamento. Isso já caiu no concurso e, embora não seja para o cargo de polícia, vale mencionar nos estudos aqui. E pluralismo político. Então, nós temos aqui Soci Diva Plu. Isso aqui por si só já te faz acertar 80, 90% de questões que estão relacionadas a esse tema. Mas por cautela, a gente vai falar de cada tema e principalmente na dignidade da pessoa humana, eu vou trazer julgados importantes dessa matéria para vocês, que é isso que cai. Soci Diva Plu. Se você não acordar essa noite gritando Soci Diva Plu, essa aula não terá valido a pena. Soci Diva Plu. Vamos lá então, pessoal, que eu quero destrinchar item por item disso aqui para vocês. Quando eu falo de soberania, eu estou falando para vocês que esse fundamento, ele representa a qualidade máxima de poder, seja internamente, que estamos falando de soberania interna, seja externamente, que nós estamos falando aqui de soberania externa. Parece redundante, pessoal, mas isso tem consequências importantes para a gente analisar. Professor, o que seria uma soberania interna? Bom, para que não haja pessoas dentro do país, físicas ou jurídicas, que tenham mais poder do que a República Federativa do Brasil. Então vamos imaginar a seguinte hipótese. Se nós temos um toque de recolher, e isso já caiu em uma questão dissertativa do TJ, não é o cargo de vocês também, mas eu trago para exemplificar. Se porventura um grupo paralelo, um grupo terrorista, uma organização criminosa, enfim, institui um toque de recolher, qual foi o fundamento
da República violado. Soberania interna. Agora, se porventura outro país ameaça com sanções o nosso organismo internacional, quem quer que seja, recursos, bens ambientais, ingerência indevida no país, qual é o fundamento que eu tenho violado? Soberania externa. Então a soberania ela é tanto para dentro quanto para fora do país. E somente a soberania ela garante a nossa independência nacional. Sobre soberania, pessoal, não vai cair nada além disso, tá bom? Então vamos para o nosso segundo fundamento. Esse aqui já tem uma incidência maior. Cidadania. Ele representa a participação política do cidadão nos negócios do Estado. Em resumo, diz quem pode votar. Quando eu falo participação política do cidadão nos negócios do Estado, eu estou falando daquele indivíduo que pode votar. Então, nós temos aqui a condição de cidadão. Cidadão é aquele que influencia nos rumos dos negócios do Estado, ou seja, que vota. E aqui também, pessoal, é um conceito importante para se definir a legitimidade da ação popular. Uma aula de remédio constitucional que nós vamos ver mais para frente, que é um cidadão que, inconformado com a lesão de coisas que pertencem a mais de um indivíduo, por exemplo, um prefeito que compra cadeiras de ouro, uma licitação superfaturada, alguém está agredindo o meio ambiente, alguém violou a moralidade administrativa, o que o cidadão pode fazer? Ação popular. Mas ele só vai poder impetrar essa ação popular se ele for um eleitor, se ele votar. Então veja como é importante a gente entender o conceito de cidadania para fins do direito interno. Agora vem o tema que a gente vai gastar mais tempo, que é a dignidade da pessoa humana. É o que mais aparece nos concursos e o mais difícil de precisar. E também o que tem mais importância para a gente dissertar aqui. Esse conceito de dignidade da pessoa humana, ele é de difícil conceituação. Normalmente, nós no direito falamos que ele tem baixa densidade normativa. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que é densidade normativa? Como que a gente entende esse critério? Se uma norma tem muita densidade normativa ou tem baixa densidade normativa? Vamos pensar num objeto. Eu tenho aqui uma lousa digital, uma mesa digitadora. Então eu tenho aqui uma alta densidade. Se eu pego um copo de água e despejo aqui, por essa densidade, o que vai passar para o outro lado através dessa densidade? Nada. Por quê? Porque tem muita densidade. Então vamos supor que essa aqui é uma norma de alta densidade normativa e a água seja a interpretação. Então, se eu jogar a interpretação por aqui, o que vai passar para o outro lado? Nada. Então, a partir do momento que nós observamos a letra da lei, que diz assim: ninguém pode entrar no domicílio do indivíduo, salvo em flagrante delito, consentimento do indivíduo, tem muita densidade normativa. Ou seja, não dá para interpretar diferente daquilo que é um consentimento, que é um flagrante, ou até mesmo no artigo 2º da Constituição, que diz: são poderes legislativo, judiciário e executivo. Está escrito lá, não tem como interpretar algo diferente daquilo. Então, quando algo tem muita densidade normativa, não passa muita interpretação. Mas se agora eu tenho, por exemplo, uma folha sulfite, algo de baixa densidade normativa, e eu jogo a interpretação, muito líquido vai atravessar essa densidade, ou seja, vai admitir muita interpretação. Então, se há alguma norma que tem baixa densidade normativa, passa-se para outro lado muita interpretação. É uma analogia para que você entenda que a dignidade da pessoa humana, ela possui baixíssima densidade normativa, ou seja, admite muita interpretação. Por exemplo, uma mãe que não consegue matricular o filho na creche devido à ausência de vagas. Essa mãe, ela vai dizer que isso viola a dignidade da pessoa humana. Um outro exemplo é quando uma pessoa está doente, aguardando um leito numa UTI, está morrendo. Essa pessoa ela pode alegar que a falta de vagas no hospital viola a dignidade da pessoa humana.
Então vejam quantas situações se alegam à dignidade da pessoa humana. E em razão dela ser aplicada a tantas situações, dada a sua baixa densidade normativa, é que ela tem vários conceitos. Então cada autor conceitua a dignidade da pessoa humana de uma maneira diferente, devido à sua baixa densidade normativa, né? Ou seja, elevada carga interpretativa. O que é digno para você talvez não seja para mim, muito menos para o STF, e cai diferente na sua prova. Essa exemplificação, pessoal, é só para vocês entenderem o que é axiologia, valores, né? Porque basicamente o que nós temos é um núcleo axiológico da Constituição. E o que seria um núcleo axiológico da Constituição? É o coração do texto constitucional, ou seja, eu vou dizer se algo está correto ou não, de acordo com a Constituição, se aquilo respeita a dignidade da pessoa humana. Então temos várias situações, desde falta de vagas em presídio, banho quente do preso, até união de pessoas do mesmo sexo, enfim. Tudo isso passa pela dignidade da pessoa humana. E nós vamos estudar cada uma dessas situações. Professor, o que cai na prova? Essa filosofia toda que você está pondo aí, em regra, não. O que vai cair na sua prova são esses julgados importantes, alguns que eu acabei de citar aqui para vocês. Então, nós temos aqui agora, pessoal, julgados importantes dos tribunais superiores sobre a dignidade da pessoa humana. Isso aqui é o que efetivamente vai cair no concurso de vocês. Então, eu vou passar alguns julgados recentes, julgados mais importantes, cuja razão de decidir foi a dignidade da pessoa humana. E como eu disse, eu vou fracionar essa aula em blocos para não ficar tão pesado. E a gente já volta no segundo bloco dos fundamentos, beleza?